Fala galera, está começando mais um Sportcast, o seu podcast para falar sobre saúde e performance. Hoje nós estamos aqui com a nossa retrospectiva 2024, um ano aí que trouxe muitas conquistas para nós, não só no âmbito profissional, mas também no pessoal. E eu sou eternamente grato aí ao professor Luiz, professor Fernando, que estiveram aí ao meu lado também nesse projeto de levar um conteúdo de grande valor, né? Acredito que para as pessoas no que tange a questão da saúde, da performance. Também tivemos aí conosco vários convidados que agregaram muito nesse projeto. E eu posso dizer que foi um ano que eu cresci muito, não só realmente como profissional, mas como ser humano também. Então, agradeço aí ao professor Luiz, professor Fernando, por essa caminhada junto aí nesse ano. E é o episódio que a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa história, a nossa retrospectiva, relembrar alguns temas aqui que foram tratados durante esse ano. Então, já peço para que você nos siga, se inscreva em nosso canal, curta, compartilhe. Instagram, @SportcastPG. Por meio do Instagram você pode se comunicar conosco, mandar sua dúvida, que a gente está sempre trazendo aqui para a mesa e debatendo também. Então não deixe de participar conosco. É isso aí. Como é que tá? Não, então é isso aí, né, pessoal? Se for ver, foi um ano de muitas conquistas, muitos desafios, na verdade, porque a gente meio que foi desbravando um caminho que, principalmente para nós, assim, posso falar pelos meus queridos colegas, porque foi um projeto totalmente novo, que partiu inclusive do André. Foi graças a uma ideia que ele teve de fazer um projeto com a gente e da gente tirar do papel, a gente colocar na prática e tentar criar os recursos necessários, porque a gente não tinha, tanto questão relacionada a arsenal de capacidade para produzir os episódios, para degustar conseguir os equipamentos, e também no que tange a questão relacionada a custeio financeiro, né? Então a gente teve que ralar muito, um investimento que a gente percebe claramente que vale muito a pena e que agora a gente consegue observar que é um projeto que, além dele ser muito bom no que tange a questão relacionada a passar o conhecimento para as pessoas, ele principalmente permite que a gente consiga se desenvolver para nós mesmos, né? Porque Sim. Quando a gente fala alguma coisa, a gente se ouve falando e vai evoluindo, né? Então... E até mesmo a questão de dar visibilidade também para os profissionais, né? Os nossos colegas de trabalho da área da saúde, não só da educação física, mas como a gente trouxe aqui, psicólogo, trouxemos nutricionista, treinadores, né, de diferentes áreas, né, da área do bodybuilder. Então, também dá visibilidade a essas pessoas, porque o profissional, às vezes, de dentro da própria cidade é desvalorizado, né? O professor Cassidori aí, que é um cara que está sendo expandido aí no Brasil inteiro, dando palestra, dando cursos, aula em pós-graduação, e que muitas vezes não consegue ter o prestígio que realmente ele deveria, né? Então, por meio do nosso podcast, do nosso projeto, a gente consegue também dar voz e mostrar o valor dessas pessoas, né? E também, né, já agradecemos, então, nossos patrocinadores, né, que tiveram conosco desde o início, né? A Go Coffee, que abraçou esse projeto, nem sabia, né? Onde estava se metendo, nem sabia onde estava se metendo e aceitou já de cara, nem pensou, né, se faria ou não faria. Foi de peito aberto e aceitou o nosso projeto e desde então está desde o começo conosco. Página 1 Digital também, que veio aí forte, nos ajudando, porque muitas coisas nós não sabíamos fazer, né? Como o Luiz comentou ali. Muitas coisas não sabia fazer nada, né? Nada. Não tinha ideia de nada, de por onde começar, o que fazer. Mas a gente tem muita fé, se esforça e tudo deu certo. Deus foi colocando as pessoas certas no nosso caminho e tudo foi se consolidando, né? Então, não poderíamos deixar de agradecer essas pessoas que estiveram conosco, né? Então, muito obrigado por vocês mesmo aí que nos ajudaram. E é claro, a Go Coffee lá, nosso cupom, né? Sport10, cupom de 10% lá no seu pedido. Então, não deixe de aproveitar. Diretamente. E aí, Voina, fala um pouquinho, né? A gente trouxe vários profissionais, mas a gente pouco falou sobre nós, né? É verdade. Fala um pouquinho aí sobre você, quem é você, de onde você veio. Quem sou eu? Como você escolheu a educação física. Bom, pessoal,
Nossa, essa é uma história que eu vou desenterrar aqui agora. Faz tempo que eu não lembrava. Eu lembro que você falou dessa história pra mim um dia que a gente tava indo pra Curitiba pra ver meu CREF. E aí perguntei e você foi contando. Você tava pilotando, né? Você contou a história. Eu lembro. Mas conta pra nós aí que é uma baita história. Então, pela educação física, eu não, né, comentei acho que ontem, inclusive, até com a minha cunhada. A educação física em si não veio assim, direto, eu sempre quis. Parece que nunca vem, né? Nunca vem, não é né? bem assim, né? Não, eu com 5 anos eu já andava igual... É raro. É raro o pessoal alguém... que fala da medicina, né? Não, eu já andava de jaleco, desde a barriga da minha mãe não andava, não é bem assim. Aqui. Você vai descobrindo, você vai vendo o que você quer, o que você não quer, as coisas vão acontecendo e você vai você vai se percebendo, né, nos locais e tudo mais. E tanto que uma vez no colégio eu queria engenharia, que na época lá a professora falava, não, porque engenharia vai dar muita grana e confusão, daí você, né, adolescente, sim, você vai grana. na onda, né? Daí estudei para engenharia e tal. Aí daqui a pouco veio, porque eu treino desde a oitava série, desde que eu entrei. Então, desde os 14 anos ali. E eu sempre olhava na academia, aquela negócio defasado, né? O cara lá, o professor lá no casa do chapéu, os caras largados, moendo assim. E daí eu via todo mundo, nossa, tô inchado, não sei o que. Eu sempre treinava assim, não sentia nada, né? E daí o tempo foi passando, fui percebendo, você vai tendo as pessoas, você vai treinando e aos poucos você vai percebendo as diferenças no seu corpo, você vai vendo as coisas melhorando. E acabei que fui fazer um ano daí de cursinho, na hora que saí do colégio, e daí fui pro quartel. Aí lá no quartel você tinha que, né, o soldado, o NPR, no NPR você tinha que pegar e estar na faculdade. Eu falei, poxa vida, né? E tinha um primo meu que falou, cara, se você conseguir entrar no POR, pá, é bizu, é legal e tal. Eu falei, cara, o que eu vou fazer agora? Não tinha nenhum vestibular, nada. Eu falei, vou lá no Santanão, ver o que tem rápido ali, já tem educação física, que eu fiquei sabendo. Eu falei, já passo aqui, o exercício, já gosto mesmo e vamos que vamos, né? Gosto de treinar e correr e pedalar. Falei, vamos entrar nessa. Daí acabou que entrei só para poder entrar no POR, depois entrei no quartel lá já... Tranquei a faculdade, que eu ficava dormindo na aula. Saía para dormir. Aí comecei Aí saí do quartel, aí continuei a faculdade. Aí voltei. Aí retomei e mandei ver. Que daí a gente, né, voltou, tanto que estava na mesma sala. Aí. Mas vocês estavam na mesma sala desde o começo ou não? Depois que você voltou, vocês estavam na mesma sala? Depois que eu voltei, eu entrei na sala dele. Entendi. Aí... Acho que o quê? No segundo período? Terceiro período? Não vou recordar, não faço a menor ideia. Mas desde então comecei a me introduzir aí no meio dos exercícios agora como um profissional de educação física. E daí vim para cá, vim para lá, eu trabalhava com meu primo ali numa recuperadora de veículos, daí fiquei um tempo lá com ele e tal, e as coisas foram se desenrolando, sabe? E o tempo passou, daí nos formamos. E eu peguei um tempo também que eu queria estudar para concurso, queria virar policial, tal. Então, tipo, bem adolescentão, louco que é, sabe o que faz? Sabe o que é. Porque daí eu saí do quartel, passou o tempo, e eu falei, cara, eu quero voltar a ser militar de algum jeito, porque eu achava massa. Acho e massa. É legal, né? É bom. É da agora. O negócio é legal. Só que eu falei, poxa vida, né, cara? Se eu for o melhor militar ou não, é a mesma coisa, né? Então, vou arriscar. Daí fiquei na minha área, voltei a trabalhar na educação física. E desde então, né, naquela época ali, daí já se conhecemos, né, nos conhecemos. E aí desde então não parei mais. Só que assim, o exercício sempre teve perto de mim, desde sempre, fazendo natação, na escola fazia judô, fazia capoeira, handebol, futsal, tudo. O que tinha para fazer eu dava um jeito. E jogava bola lá nos bombeiros, na canchinha, andava de skate, virado, aquele piazão raiz. Mas e aí assim. você voltou... E como que foi esse retorno até o momento em que você criou o teu estúdio, né? Que aí tem isso, para quem não conhece, o Fernando tem um estúdio especializado em treinamento, né? Um centro de treinamento especializado em treinamento em geral, né? Treinamento esportivo e tudo mais. Treinamento de pessoas, né? Bem pra gente. Mas e como é que foi essa... Então, aí, o que aconteceu? Na hora que eu retomei o trabalho, que foi mais ou menos a época que eu conheci você, na Word ali. Daí o Andrezão a gente já conversava. Daí montamos o grupo de estudo. E desde então retomei, né, o trabalho aqui, uns 3 anos atrás, mais ou menos. Acho que por aí, né? Mais ou menos uns 3, já estou com o estúdio.
Então mais ou menos uns 3 anos atrás. E daí eu comecei a trabalhar, voltei a trabalhar, tem dia pra cá, tem dia pra lá, uma academia aqui, uma academia ali. E eu falei, não, vou parar de ficar pingando de um lado pro outro. Eu fiquei só numa academia X aqui no centro. Aí fiquei só nela ali. E daí, cara, você sabe como é que é, né? Acaba ficando aquele negócio chato, você não tem aquela liberdade. E daí eu comecei a treinar lá com o José, né? Com o professor naquela época lá. Daí eu comecei a treinar com ele, tal. Eu falei, cara, que bênção, né? Um negócio... Muito legal. Você ficar na tua academia, ter o teu, né, espaço, poder fazer o que você quiser ali com a pessoa, sem ninguém encher o saco. Pô, daí nisso daqui eu falei, cara, preciso dar um jeito. Eu já tava querendo vender o carro e dar uma de louco. Eu lembro disso. Tava com 2 alunos, José, ei, calma, filhão. Você tem 2 alunos, vamos fazer uma cartela de clientes, mostra o teu trabalho, daí você começa a pensar. Daí eu fiz isso. Daí Dito e feito, né? Dito e feito. Deixei o tempo passar, as coisas foram se alinhando. Aí eu sempre passava aqui na frente desse negócio aqui, eu olhava aqui o CT ali, onde é agora, né? Eu olhava aquilo ali fechado, falava, cara, qualquer dia eu vou dar uma olhada, né? Nossa, de hora que eu olhei, o coração já... Eu falei, cara, é aqui. Né? Aquele espacinho, aquele negócio lá no fundinho. Eu falei, cara, é aqui. E daí comecei a procurar. Daí minha mãe, não, olha outro lugar, olha outro espaço, E você vê, quando é pra ser, vai ser teu. Então, ó, cara, tem um conselho pra você, cara. Não acelera as coisas, o negócio vai acontecer. Aí eu tava indo assinar um dia um contrato de um outro cara, que ia ser lá do lado onde é o José agora. Verdade. Eu tava indo assinar, assim, eu tava almoçando pra ir lá, o cara me ligou falando, não vou fechar com você, porque o fulano de tal aqui já tem uma atividade parecida, eu prometi que não ia fazer... Não ia alugar pra ninguém, nossa, xinguei o bicho de tudo quanto é jeito, né? Mas, né, abri os olhos e falei, cara, realmente é ali. E eu vi vários outros lugares e realmente deu aqui. Deus reserva o melhor. Deus reserva o melhor. E, cara, e as coisas foram acontecendo, daí você sabe, daí já achei aqui pra morar também do lado, daí já montamos aqui e as coisas foram encaixando do jeito que era pra ser. E hoje estamos aqui tranquilos e calmos, que nem o André falou, uma evolução... principalmente no meu caso, além de profissional, o profissional é legal. O objetivo nosso é sempre estar evoluindo para poder contribuir com o pessoal, né? Com você que está em casa, a gente sempre quer melhorar, captar o máximo de conhecimento para entregar para a galera. Mas não podemos esquecer de evoluir como pessoa, né? E hoje também eu tive um grande aprendizado. Então, coisas que você tem que levar para tua vida, né, cara? Então, é isso. E, cara, só agradecer, meu. É indissociável, né? Se você melhora como pessoa, você melhora como profissional. Agora, se você opta por tentar melhorar a todo custo do ponto de vista profissional e peca no âmbito pessoal, você não consegue. Por quê? Porque a gente não consegue dissociar as coisas. Nós somos, né, vamos dizer assim, pontos fundamentais, intercambiáveis, conectados para formar uma pessoa, né? Então, se você peca em algumas áreas da vida, outras vão ser impactadas negativamente por isso, né? Mas aproveitando essa baita história sensacional, até me emocionei aqui com o Fernando falando. Andrezão, por favor, cara, como que você começou na educação física até o momento de hoje? De onde veio? Como vem? Como vivem? Cara, eu acho que todo mundo que vai para educação física tem algum relacionamento com o esporte, né, de modo geral. Então, acho que quando a gente sai do ensino médio, a gente tende a ficar meio perdido, porque é muito novo, imaturo, né? Não sabe ainda o que quer fazer da vida realmente, né? Porque a partir daquela decisão que você toma, você vai pro resto da vida com aquilo, né? Alguns, claro, né? Nunca é tarde para mudar de profissão, mas é uma decisão, talvez uma das mais importantes que você toma, né? Quando sai do ensino médio, a gente é muito novo. E, de certa forma, eu sempre tive um relacionamento com o esporte, porque eu sempre pratiquei karatê, né? Desde os meus 5 anos eu pratiquei, tive a felicidade de representar a nossa cidade em campeonatos paranaenses, brasileiros. Fogo. Mas a gente sabe que no Brasil, como atleta, qualquer esporte, é muito difícil você conseguir viver do esporte, é para uma parcela muito pequena da sociedade, né? E você não consegue ser atleta de verdade. É difícil, né? Difícil. Chega um momento que você tem que escolher, né? Ou você vai se especializar, ter uma profissão, ou você vai viver como atleta, e aí é muito raro, é muito difícil. É realmente para uma parcela pequena, mas privilegiada, eu diria assim, né? Porque ser atleta
algo que consome muito, né? A gente que treina atleta, a gente sabe que não é para qualquer um, é algo realmente que precisa muita abdicação, exige muito tempo. Diria que pode ser uma das piores profissões que você tem, porque você carrega consigo, né, o dia inteiro, você tem que viver para aquilo realmente, né? Então, ser atleta é algo que... louvável, inclusive, né? Por com isso certeza. que se torna... Por isso que... E aí, chegou no momento que eu tive, né? Com 18 anos, tive que escolher, né? Então, vamos estudar, né? E aí, não tinha outra opção, senão escolher a educação física. E é óbvio, né? Que no começo a gente escolhe, não, vamos para educação física, que estudar menos, é fácil, suave. É bola, né? É bola, É então, bola. jogar bola. E graças a Deus eu tive a graça, felicidade de conhecer essa profissão, que por meio dela, depois a gente vai amadurecendo como Achei ser que humano. você ia colocar a graça de conhecer o José. Também, né? Também. Não, mas de realmente, cara, ter conhecido essa profissão, que como ser humano, né, falando, né, do crescimento como ser humano, eu acho que na vida não tem algo melhor do que você servir, né? Servir e ser útil para as pessoas. E essa profissão que a gente tem é algo que consegue fazer muito isso. Você realmente trabalhar com a área da saúde, levar mais qualidade para as pessoas. Então, hoje eu não me vejo fazendo outra coisa, senão trabalhando com a educação física, porque por meio dessa área, dessa profissão, a gente consegue melhorar a vida das pessoas, melhorar a vida de alguém que alguém ama, né? A gente consegue fazer isso. Então, não me arrependo nem um pouco, não me vejo fazendo outra coisa. Depois que saí da faculdade, que eu tive realmente noção. Quando a gente sai da faculdade, a gente ainda é muito cru, a gente não sabe o que quer, fica meio perdido, né? O famoso nem estuda, nem trabalha, fica perdido. Mas ainda assim, quando eu estava no segundo ano da faculdade, já comecei a fazer estágio na área, conheci o professor Jackson, que foi uma figura muito importante no meio da educação física, que trouxe muito conhecimento, um professor que tem muito a agregar na vida dos profissionais, ajudou não só eu, mas várias pessoas que se formaram comigo. Depois, posteriormente, conheci o Cassidori na mesma academia, na Feeling. E aí, com o Cassidori foi uma virada de chave, né? Que ele estava já em outro patamar, é uma pessoa que tem muito, muito, muito conhecimento. E ali eu vi só uma oportunidade. Falei, eu quero me pegar nesse cara aqui, quero estudar, quero aprender com ele. A gente formou o grupo de estudo. Então, desde então, a gente veio trabalhando, estudando, só para crescer e realmente levar algo para melhorar a vida das pessoas. Eu não me vejo fazendo outra coisa, senão colaborar para uma qualidade de vida melhor, né? Porque a educação física, ela permite isso, a melhorar a qualidade de vida. A gente sempre fala, né, no curso, a medicina, ela trabalha com a doença, né? Vai trabalhar e tratar a doença. E a educação física, não, a gente trabalha realmente, de fato, com a saúde. Evitando, né? Tentando prevenir, claro, minimizar os riscos, mas a gente consegue proporcionar às pessoas uma qualidade de vida muito melhor. Então, sensacional, mais ou menos cara. Por aí, né? Sensacional. E agora? Agora o Luizão. De onde? A minha eu vou tentar, De onde veio tentar essa... ser bem breve, né? Porque senão eu vou ficar falando 3 horas aqui. Mas é isso aí que vocês falaram, eu me identifiquei muito, porque tem uma virada de chave, um ponto de inflexão, que a gente percebe claramente, cara, é isso mesmo, daqui pra frente não tem mais volta, né? E eu lembro que eu nunca soube muito bem o que eu queria fazer da vida. Eu sempre tive o amor pelo trabalho, que nem você falou do servir, que tem várias formas de servir, né? A gente serve com ações, com palavras, com atitudes, com gestos. E eu me recordo claramente que quando eu comecei a trabalhar como, acho que, não sei se vocês trabalharam já também, mas como servente de pedreiro com meu padrasto, né? E eu sempre fui muito magro, fraco, né, e tudo mais. E eu comecei... Continua, né? Não mudou ainda, né? Tá um pouquinho menos pior. Tá trabalhando ainda com ele? Pois é. Continuo trabalhando com ele. Ai, cara. Tá, continua magro e fraco. Eu continuo magro e fraco, mas agora um pouco mais inteligente, talvez. Não, mas enfim. Eu comecei a trabalhar com ele e daí comecei a ser remunerado por isso. Eu pensei, cara, tô ganhando dinheiro, velho, que isso? E pela primeira vez eu me senti útil, assim, sabe? Tipo, cara, de fato, algo que eu fiz proporcionou uma mudança no meio que eu tô inserido. Tipo, eu fiz alguma coisa e fui remunerado por isso. Então, a recompensa, ela sempre vem, né? Então, eu percebi isso nesse momento. E daí, comecei a trabalhar com ele, daí eu gastava o dinheiro que eu recebia com ele em jogos online e tal, tipo... Só fazendo uma adenda, né? Você vê, o cara é diferenciado, né?
Você acha que eu ia pensar, nossa, fiz a diferença, cara. Ia moer em bolinha de gude, bombinha. Não, mas eu gastei dinheiro com Caraca. cash de jogo online também, só torrei o dinheiro assim à toa. Jogava o que de bom? Jogava Point Blank, Counter-Strike e tal. CSzinho. Jogava jogo de guerra, mas enfim. Daí o tempo passou e eu me recordo claramente que eu entrei numa dicotomia no segundo ano do ensino médio. Que até então eu fazia flexão em casa, abdominal, não sei o quê. Tava um pouquinho melhor, já tinha pego esse gosto pelo exercício. No entanto, eu queria muito fazer musculação. E meus amigos tinham começado na época a fazer musculação no Rocco, não sei se vocês lembram, ali na Santa Paula. Oxe. E daí eu queria muito fazer musculação ali, só que, cara, eu jamais ousaria pedir dinheiro pra minha família, porque eles não iam ter condições de pagar. E eu já sabia a resposta. Daí eu pensei, cara, eu preciso de algum dinheiro, né? Criar alguma forma pra conseguir dinheiro e pagar a mensalidade. E aí eu levei, né? Eu junto com a minha mãe, a gente fez um currículo, daí eu levei nos mercados e para tentar conseguir uma vaga de emprego. E não conseguia. Daí chegou um dia que me chamaram no Atacadão. Daí me chamaram lá, beleza, fui no Atacadão, fiz uma entrevista, eu tinha 16 anos, ia fazer 17. Daí deu certo, entrei, comecei a trabalhar lá. E eu entrei no Atacadão, comecei a trabalhar só para poder pagar a mensalidade da academia. Daí pensei, nossa, agora chegou meu momento. Eu estava no segundo ano do ensino médio. Eu me recordo claramente que antes de começar a trabalhar eu tinha tempo para treinar e não tinha dinheiro. Eu comecei a trabalhar, eu tinha dinheiro e não tinha tempo. Porque eu estudava pela manhã, daí eu lembro que eu ia direto do Elzira, na Santa Paula, lá pro Atacadão a pé. E daí eu almoçava lá no Atacadão, que eles disponibilizavam, e ia trabalhar, ficava até as 10 da noite. Não conseguia treinar. Deu, cara, agora eu tenho dinheiro e eu não consigo treinar. Daí o que eu fiz? Eu fui conversar com a dona lá, fui tentar criar alguma forma para poder treinar, né? Falei, será que tem como fazer, né, eu pagar diário? Eu venho no sábado, treino, né, e fechou. Ela, não, tem como, tal, mas na época era muito caro. Então paguei a mensalidade e treinava uma vez por semana. Eu lembro que eu ia sábado, ficava o dia inteiro treinando o corpo inteiro, uma vez por semana. Eu fiquei um ano assim. Daí fiquei treinando e tal, não sei o quê. Saí do ensino médio, né, me formei. E, cara, eu me recordo claramente que naquele ano que eu treinava uma vez por semana, com certeza era efeito placebo, mas mudei um pouquinho, melhorei, me sinto mais forte e tal. E eu percebi naquele momento claramente que aquilo impactava muito, porque eu sempre fui um cara mais tímido, mais fechado, não conseguia me explicar, né? Eu não conseguia me expor como eu gostaria, não conseguia impactar positivamente por meio de reflexões, de imposição, tanto na questão relacionada a gesticular quanto a falar propriamente dita. E daí eu lembro que isso me ajudou muito, que eu me senti mais confiante, forte e tal, e eu falava para o pessoal para começar a treinar e não sei o que naquela época, já uns 6, 7 anos atrás. E daí beleza, cara, gostei muito disso, quero muito começar a fazer educação física, eu queria questões relacionadas à musculação. Eu lembro que naquela época eu já via vídeo, já queria entender o que acontecia, queria montar meu treino, queria passar treino pros outros, nem podia, né? E daí eu lembro que, beleza, vou atrás, né? Eu quero ver como é que eu faço para começar na educação física. E daí eu fui atrás, daí na EPG era integral. Daí eu não podia fazer porque eu trabalhava no Atacadão. Eu tinha que continuar trabalhando, que acredito que assim como vocês, eu já ajudava um pouquinho em casa, já tinha minhas contas ali e tal. Tinha que trabalhar. E daí beleza, eu tinha dinheiro, né, pra fazer essas coisas, só que eu não conseguia largar o emprego para fazer educação física. E eu tinha dinheiro, só que não era suficiente para pagar a mensalidade de uma faculdade particular. Então eu tava num paradoxo, eu tinha dinheiro e não podia pagar. E se eu saísse do emprego eu não poderia cursar porque eu precisava trabalhar. Deu, meu Deus, o que eu faço? E daí o tempo passou, eu fiquei um pouco frustrado num espaço de tempo. Daí nesse espaço de tempo eu entrei no quartel, daí saí do mercado, fiquei 2 anos no quartel. E aí no primeiro ano do quartel eu fiquei sabendo, por meio da minha irmã, inclusive graças a ela que eu estou aqui hoje, porque ela cursou metade da graduação de serviço social. E eu me recordo que ela me falou a respeito do Santana, que por ser uma instituição religiosa, eles disponibilizavam vagas filantrópicas. E aí eu, não, beleza, o que é isso, né? Não sabia o que isso queria dizer. Eu fui atrás e tal, ela me ajudou. E naquela época minha família ganhava pouco dinheiro, meu dinheiro também não era muito. Daí eu usei a nota do Enem, consegui uma vaga 100% integral no Santana. Foi por isso que eu entrei na graduação, senão eu não iria me graduar, né? Fazer faculdade. Daí entrei na faculdade e quando eu entrei, estava no quartel ainda, fiquei mais um ano no quartel. E no quartel, dormindo na sala e tal, não sei o que, aquela história, tirando serviço, adoidará, viajando, correria. E daí eu lembro que eu cansado, ferrado assim na sala, com sono, não conseguia assistir as aulas, perdi a prova, abonava para fazer depois, não sei o que, dando um jeito. E daí eu lembro assim que eu via meus colegas assim, eles muito gente boa e tal.
E muitas das vezes eles viravam, pô, não, mas essa aula não é boa, esse professor não sei o quê, não sei o que, não sei o que lá. E eu olhava pro lado e eu, cara, eu tô onde eu queria estar, velho. Esse é o melhor lugar que eu poderia estar. Isso aqui tá muito massa, essa aula tá maravilhosa. Por quê? Porque, assim como já dizia o Machado de Assis, né? Que o prazer de usar botas apertadas é descalçá-las. Então, quando você tá numa dificuldade, você tá num esforço, você tá num sofrimento ali, a hora que você vai pra normalidade, aquilo é como se fosse o céu na terra, porque você experienciou a ausência daquilo. Então, eu aproveitei muito. Daí, pô, já comecei a estudar no quartel, comecei a organizar o TAF pro pessoal, o TFM, eu já trabalhava com sargentos lá relacionado a exercício um pouquinho. E aí eu lembro que eu decidi sair do quartel para fazer estágio, que meu sonho era fazer estágio. E beleza. Decidi sair, conversei com o Cassidório, e o Cassidório falou uma vez pra mim uma coisa que eu nunca esqueci, que na época eu pensava, pô, cara, eu vou sair, não vou conseguir estágio, que, porra, é muito concorrido, não sei o que, não vai dar certo, não vou conseguir. Eu falei pro Cassidório, ele falou, pô, Luiz, tá de sacanagem, cara. Sai aí, velho, que vai dar um mês, você vai estar melhor que os profissional formado e não sei o que. Deu, cara. E eu virava pra ele e falava, velho, eu não acredito em mim, mas se você acredita em mim, eu acredito em mim. Eu fui lá e saí, velho. E daí, claro, não fiquei melhor que ninguém, né? Mas eu dei bem e tal, deu certo. E daí conheci, né? Já tinha conhecido ele nessa época e tal. Já tava lendo os livros que ele indicava, já tava me esforçando, fazendo estágio, conhecendo o pessoal. Daí conheci o Fernando Naort, conheci o André. Eu lembro o dia que eu conheci o André, que foi quando a gente foi ajudar o professor Cassidori no estúdio dele, que ele tava se mudando de um lugar pro outro. Daí vocês já estavam lá e eu cheguei depois daí. E daí a gente se conheceu, daí a gente foi criando um laço, foi se aproximando. Eu lembro também que uma coisa que me ajudou muito lá, quando a gente começou o grupo de estudos, né? Eu gosto sempre de... Tem uma frase, acho que é do Machado de Assis, que ele fala que quando você tem que sempre elogiar, falar bem ou agradecer em público e você tem que, gerar uma... Como é que fala? Você tem que fazer uma correção sempre no particular, nunca na frente dos outros, né? Que isso aí é soberba, né? E eu lembro que o André, quando eu comecei a fazer o grupo de estudos com vocês, tal, tava com pouca grana, não sei o que, eu falei, não vou continuar, que tô meio sem grana. Então o Andrezão me ajudou, pagou várias vezes, assim, vocês nem sabiam, né? Ele pagou várias vezes pra mim, me ajudou pra caramba isso aí, porque, pô, se não fosse isso, eu não poderia ter estudado também com vocês, não poderia ter aprendido e não poderia estar aqui hoje, né? Então sou muito grato ao Andrezão também, ao você, Fernando, também. E daí, beleza, de lá pra cá me formei, daí deu certo, comecei a atender como personal. E daí só alegria, né? Mas é basicamente isso. Pra mim foi uma história, porque eu... né, tento expressar uma certa gratidão e não me esquecer disso, né? Porque às vezes a gente acha que merece mais, que não sei o que não sei o que lá, mas eu sempre falo, cara, eu tô melhor do que eu mereço. Por quê? Porque nem nos meus sonhos mais otimistas eu concebi o fato de estar vivendo as coisas que eu estou vivendo hoje. Então, você tem que ser grato, né, cara? Por quê? Porque isso atrai mais coisas, você tem que usar disso para agregar para os outros, né? Porque não basta você se elevar, você tem que levar as pessoas para cima com você, né? Então, é o que vocês fizeram comigo, é o que a gente tenta fazer com outras pessoas, né? Com certeza. E, de certa forma, se a gente for analisar, a gente sempre tem mais coisas para agradecer do que para reclamar, né? Embora a gente... Só agradecer, né, mano? Trabalhe duro. Nós estamos no Brasil, né, mano? Todo mundo tá passando alguma, né, cara? Exatamente. Maragem aí, faz parte. E é na luta que a gente se fortalece, né? Então, é na dor que você vê o que acontece. Bom, e aí veio, né, a sagrada reunião, né? Que cafezinho na Pá da Padoca. Nos encontramos lá na Pá da Padoca. Pois é, eu tava... Tirar aquela inquietação que tava, né? Eu falava pra Carol, já pra minha esposa... Você tava inquietado? Cara do céu, faz 3 anos já que eu tenho um desejo de fazer alguma coisa, não é possível, cara. Só ficar dando aula de personal. Claro, é só ficar dando aula. Não, uma maravilha. Mas para além daquilo, né? Mas, cara, eu preciso fazer algo a mais, preciso fazer alguma coisa. E aí minha esposa, fale lá, chama os piá, vai fazer. E aí... Olha só. Que daí tava nessa, digamos, nessa exponencial, né? Esse crescimento exponencial de podcast, de falar e tudo mais, né? Daí eu também... A gente foi começar... Você começou a falar, eu falei, caraca, cara... É só contextualizando, né? O André convidou a gente para tomar um café e ele falando que queria fazer alguma coisa junto, que a gente estudava juntos fazia tempo, já se conhecia faz muito tempo. E o que é legal de nós três aqui é que a gente, claro, a gente tem pensamentos diferentes, no entanto, a nossa linha de raciocínio é a mesma, que a literatura que a gente estuda é a mesma. Então, a gente pensa meio que parecido e tal. Então, o André falou, não, a gente tem que tomar um café juntos aí, a gente tem que se reunir para fazer alguma coisa juntos. Daí que veio essa questão, né? Daí ele lançou essa ideia do podcast, daí eu fiquei nessa, daí eu comentei, né? Falei, você também tava querendo fazer um meu e não sei o quê. Daí eu falei, cara, vamos nessa, né, mano? Vamos em 3 aqui, nós metemos louco aqui, rapidão. E foi o que aconteceu. Em menos de um mês já tava montando a sala
e já alugamos aqui e tal. E tudo foi acontecendo. Começamos no estúdio alugado, né? As primeiras gravações travadas. Ainda tá, né? Às vezes, vamos dizer assim, ainda sempre dá pra melhorar, né? A gente, como ser humano, sempre pode mas tá bem melhor. Mas eu acho que uma das coisas que eu evoluí muito como ser humano foi realmente nessa questão da comunicação, porque eu tinha muita dificuldade de me comunicar, né? Expressar aquilo que eu sinto. E às vezes você pode ajudar as pessoas por meio da comunicação, falando algo que a pessoa precisa ouvir, né? Então, o podcast me ajudou muito nesse sentido. Então, até é algo que a gente deixa para quem nos assiste e nos acompanha, né? Se você tem o desejo de fazer um projeto, se junte com as pessoas que você confia, que estão ao seu lado, porque é mais fácil, como diz o Luiz, né? Carregar o fardo junto do que sozinho. É matemática, né? Em 3 o fardo é mais leve, né? Com certeza. E aí a gente deu início nesse projeto juntos, né? Foram 2 episódios gravados em estúdio. A gente viu que seria inviável, né, arcar com os custos disso, porque custa, tem um preço a se pagar por isso. E aí a gente resolveu abrir o nosso próprio estúdio. Foi trabalhoso, né? Trabalhoso. Principalmente o André, né? Ralou bastante. Pra você, né? Não, é porque a gente brinca, né? Porque o André, o pessoal lá na live, na Academia Live, que a gente dá personal, o pessoal brinca que ele é o Rodrigo Wilbert, né? O André. O cara sabe fazer tudo, o cara treina pesado, o cara não sei o que, o cara é multitarefas, né? Os caras zoam ele lá, que ele é o Rodrigo Wilbert na live. Da Shopee. E daí, da Shopee. Por que a gente fala isso? Porque eu e o Fernando, a gente manja das coisas, a gente tenta ajudar e tal. Mas o André, ele manja dos negócios assim que a gente, cara, foge do escopo da nossa profissão, né? Completamente. E daí a gente construindo aqui, eu e o Fernando ficava olhando pro André pra ele direcionar o que a gente tinha que fazer, né? Daí ele direcionava e a gente ia fazer. E, cara, foi um trabalho que parecia que não ia ter fim, velho. De verdade. A gente vinha aqui todo final de semana ralar e lixar a mesa e invernizar e não sei o que, parede e pintar os negócios e não acabava nunca, velho. Eu lembro um dia, a gente tava o dia inteiro ralando, a gente ia fazer um churrasco à noite ainda. E, cara, chegou a noite, eu tava, tipo assim, sabe quando você tá cansado a ponto de não conseguir abrir o olho, cara? Deu, meu Deus, velho, de tanto trabalhar, né? E daí parecia que não ia ter fim, chegou o momento que teve fim. Que você viu tudo construído. Sempre que eu entro aqui, eu penso, caraca, velho, isso aqui é nosso, eu não acredito nisso. Eu não acredito, né? Até hoje, tinha assim. que limpar todo dia pra deixar limpa a sala pra moça, pra tua tia pra usar, né? Nossa, não, mas que massa, né? É legal você parar agora e realmente analisar, né? Você olhar aqui pra sala, ver as coisas. Poxa, pô, que legal, né? Conseguimos. É um passo, né, que a gente deu. E Deus abençoou. Foi tudo. É que nada vai melhor vir do que sem. A gente imaginava, né? Nada vem sem um pouco de esforço. Não vai cair do nada aqui. Nossa, deixa eu ver o que vai acontecer. Não. Muito sacrifício. É muito sacrifício, pessoal. É igual treino. Por isso que o nosso treino, ele não é gostoso na hora, mas lá na frente você colhe o resultado. Então, mesma coisa agora. Estamos aí, temos o nosso grupo de estudos lá, grupo de leitura. Não adianta, se você não investir em alguma coisa, o equilíbrio ele é necessário até certo ponto. Se você quer chegar em um outro patamar, você vai ter que desequilibrar alguma coisa vai ter que sobressair. E no nosso aqui foi um pouco de... A gente ficou desequilibrado intencionalmente, dando foco numa determinada atenção por um espaço de tempo que valeu muito a pena. Perfeito, né? exatamente. Então, investimos, que nem falam, né? Energia. Então, a gente colocou um foco ali, colocamos energia, resolvemos o problema e ano que vem... Estamos aí, né? Tentando resolver problemas ainda, né? Tivemos Só desculpa te interromper, velho. O que você acha do nosso primeiro episódio? Então, isso que eu ia abordar agora, né? Tivemos o primeiro episódio piloto, né? Que a gente gravou no estúdio terceirizado. Lembra dessa? Lembro. Inesquecível, cara. Cara sangrando o olho no ar-condicionado. Cara, meu olho tava coçando e não podia coçar, né? Tipo, tava caindo um pingo d'água nele. Tudo engessado, né? A gente não fazia nada. Tipo, podia coçar, né? Mas só que nós tava engessado. Será que eu posso tomar água? Será que eu posso respirar um pouco mais forte? Tá gravando, será que essa água aqui eu vou tomar essa água? Fica diferente, né? A nossa geração não é acostumada com a câmera ainda, né? É diferente da geração de agora, que olha uma câmera e sai falando. Cara, tá trocando ideia normal aqui. Não tem problema nenhum, né? Então, a gente teve que quebrar essa barreira aí que a gente tinha essa dificuldade. E a pandemia veio nesse sentido também, né? Porque durante a pandemia a gente tava dando aula presencial e do nada tudo fechou. E agora vamos para onde? Eu precisava continuar trabalhando, vamos para online. E aí tinha que encarar a câmera, né? E aí a gente conseguiu quebrar uma barreira. Depois com o podcast,
outra barreira, né, de falar em público, o medo de ser julgado, né, as pessoas, a gente sabe que é assim, toda vez que alguém tenta levar algum tipo de informação, algum conteúdo, é claro que a internet ela tá cheia de coisas vazias, mas tem muitas pessoas boas que tentam levar o seu conhecimento, a sua experiência para agregar na vida de quem está consumindo aquele conteúdo. E aí tem muitas pessoas que vêm para julgar, né? E essa era um medo que a gente tinha também, né? De, será que a gente vai fazer? Vamos ser julgados? Mas a gente conseguiu se desprender disso, né? Porque é genuína a nossa vontade, o desejo de ajudar você que está em casa, de levar essa informação no sentido de alguma maneira você possa melhorar a tua saúde, melhorar a tua performance. E eu acredito muito nisso, que a gente tem conseguido ajudar as pessoas por meio disso. Então, o nosso desejo é genuíno, a gente se libertou desse negócio de ser julgado pelas pessoas que estão em casa, porque é muito fácil você ficar do outro lado da tela e julgar, né, aquele que está se dispondo a fazer um conteúdo, mas a gente acredita no nosso propósito, né? E a gente sempre vai ser julgado, né? Porque, por exemplo, ó, se tá eu com vocês dois aqui, a gente tá conversando só a gente, se eu sei que tem um assunto que o André não quer conversar, que não é legal pra ele, eu quero ser educado com o André, eu não vou tocar nesse assunto. Por exemplo, o Fernando é a mesma coisa. Se tem 10 pessoas, já é um pouco mais difícil. Se tem 100 pessoas, é impossível. Então, por exemplo, se eu falar A, tem uma pessoa que vai falar, por que você não falou E, que é um pouco mais inclusivo? Então, por exemplo, a exposição, ela sempre, a gente vai estar passivo a julgamento, né? Sim. Mas como a nossa intenção, como o André muito bem colocou, é nobre, então a gente tá no jogo, a gente não tem problema, pode me julgar. Só que no final das contas, a verdade, a realidade, ela se impõe. Então as pessoas vão ver que o nosso desejo é nobre, a gente quer agregar na vida das pessoas. Com certeza. E esse desejo, ele vai nos impulsionar, né? Então se a pessoa, por exemplo, tá com um desejo ruim e outras pessoas julgam, essa pessoa cai. A gente tá aqui para agregar na vida de quem tá em casa, quem tá assistindo. Com certeza. E a gente é imparável, né? Não tem... Até onde Deus nos permitir, nós vamos seguir, né? Vamos sapecando. E aí, primeiro episódio com um convidado, né? Tivemos a Fábio, que nossa fisioterapeuta parceira aí, que nos ajuda muito, né? Eu acho que todo profissional de educação física deve ter um parceiro fisioterapeuta ao seu lado, porque tem coisas que saem da nossa alçada, não compete ao profissional de educação física, e nós não podemos, né, querer sobressair, invadir o espaço de outro profissional, e nós temos total conhecimento disso. Então, a Fábio foi uma pessoa que agregou muito nesse projeto, que trouxe muitas respostas, muitas dúvidas que a gente tinha, embora ainda fôssemos novatos, né, como host, a gente não sabia o que perguntar, meio engessado, mas acredito que serviu. Se a gente não tivesse feito aquilo, também não chegaríamos aqui, e a cada episódio a gente melhora um pouco mais, né? Então, espero que a Fábio também possa voltar no ano que vem aqui para poder agregar ainda mais, contribuir ainda mais, né? E de repente a gente conseguir explorar um pouco mais dela, porque ela tem muito conhecimento. E até falando, né, ano que vem, a partir de 2025, Instituto Fábio está começando. Exatamente, uma um nova espaço novo, né? Fisioterapia avançada e biomecânica. Fábio está com um espaço novo. Então, se você tiver a oportunidade, conheça esse espaço que vale muito a pena. Fábio, sempre com profissionais de excelência ao seu lado, né? E aí a Fábio trouxe muitas respostas, né? Com relação ao tênis, tipo de tênis para atletas, falamos sobre lesões. Então, se você tiver interesse, procura aí na lista que tá aí, vale muito a pena, né? Depois tivemos o Sportcast Responde, né? Onde falando sobre hipertrofia, a importância de você nos seguir no Instagram, que é por meio de lá que você vai mandar a sua dúvida para a gente sempre trazer aqui na nossa mesa e poder debater sobre as suas dúvidas para que você possa evoluir no seu treinamento. Então, tivemos o Sportcast Responde falando sobre hipertrofia. Crescimento. Então dá uma dica de hipertrofia, Luiz. Uma dica de hipertrofia? Pessoal, vou aproveitar. Eu vou dar uma dica que o Fernando deu naquele episódio que eu achei muito boa, que é prezar ao máximo pela amplitude de movimento. Por quê? Você vai fazer um movimento, vai fazer um agachamento, vai fazer um supino, uma puxada. Se você não tem, claro, respeitando as suas particularidades biomecânicas, cinesiológicas, se você as respeita, naturalmente a tendência é que você consiga de forma efetiva danificar, oprimir por completo, ou assim, num escopo maior daquela fibra muscular do que comparado a um movimento imparcial, um movimento incompleto. Então, técnica de movimento é importante, mas a amplitude de movimento ela vai potencializar os ganhos hipertróficos. E você, Fernando, tem uma dica para dar para nós aí, velho? Fazer um combo, né? Então,
dentro da técnica, na maior amplitude que você puder, respeitando sempre os seus limites, né? Buscando o maior peso que você consegue dentro do número de repetições desejado pelo seu profissional. E com certeza, né, esses métodos tradicionais, né, o que a gente fala do básico bem feito, se você fizer e respeitar, confia que vai funcionar. E Andrezão, você que esses dias eu fiquei sabendo que você deu um curso sobre hipertrofia numa faculdade. Brabíssimo. É um show! O que você pode falar a respeito de hipertrofia e Hipertrofia. também no que tange a questão relacionada a utilizar métodos de treinamento? Porque muitas das vezes a gente acha o seguinte, método tradicional eu não quero fazer porque é sempre a mesma coisa, ou o método tradicional é o que mais funciona, né? O que você tem a falar para nós com relação a isso? Cara, falando sobre essa aula específica, né, que a gente teve a oportunidade de estar lá na Faculdade de Santana ministrando a aula, até agradecendo o professor Aurélio pelo convite e a Atlética. A gente sabe que não há diferença na questão da hipertrofia quando utilizamos diferentes métodos de treinamento, quando o volume total é equilibrado. Então, independentemente do método que você vai usar, drop set, rest pause, método tradicional, pirâmide crescente e decrescente, não existe diferença até onde os estudos mostram, né, os estudos presentes mostram que não há diferença quando você equipara o volume. Então, não se preocupe com o método que você vai usar ou não queira fazer muita invenção no seu treinamento. Procure fazer, como os Pia falaram aqui, os professores falaram, né, a questão da buscar uma boa amplitude, a evolução da carga respeitando a técnica, porque a técnica ela precede a carga, tem que preceder a carga, né? Essa é uma regra básica. E eu acredito que com relação aos métodos de treinamento, ele precisa entrar, né, os métodos avançados, vamos pôr assim, né, entre aspas, os métodos avançados de treinamento, drop set, rest pause, pirâmides, qual é que seja o método, ele precisa entrar quando você chegar a um ponto de estancar a tua adaptação, né? Você já está com aquele método há muito tempo, já deu tempo de promover ali as adaptações, 4, 6 semanas, 8 semanas de treino, de repente um método avançado aí pode vir bem a calhar, mas precisa ser analisado caso a caso para saber a melhor hora de encaixar isso. E eu acho que para treinadores também, o que é interessante, que eu aprendi muito, inclusive assistindo a parte, que nós demos um curso lá no Santana, né? Foi um prazer enorme estar lá, inclusive. Mas engraçado, né? Eu assistindo a parte que o professor André deu no curso, eu aprendi muito porque quando ele falava a respeito dos métodos e quando ele fez sua conclusão, ele dizia o seguinte, até me corrija se eu falar alguma coisa que não condiz com aquilo que você falou, que cada método é como se fosse uma ferramenta na tua caixa de ferramentas aqui para professores, né? E você tem que saber dos métodos, não basta falar não, que nem a gente gosta muito da metodologia tradicional, mas se você não conhece os outros métodos, você se limita. Por quê? Por exemplo, aonde que encaixa muito bem um método num contexto em que, se você puxar a metodologia tradicional, você perderá qualidade no que tange a questão relacionada à hipertrofia. Por exemplo, o aluno chegou muito atrasado, tem só 20 minutos para treinar. E em método tradicional você faz uma série de 8 a 12 repetições, dá uma pausa de 2 minutos e tal. Você fará menos, né, um volume menor de séries se você optar pela metodologia tradicional do que comparado, por exemplo, a um método GVT, que é o método alemão de treinamento. Por quê? Porque o método justamente tem como objetivo gerar uma opressão, né, nos sistemas funcionais, ali no músculo esquelético propriamente dito, de forma otimizada, de maneira mais eficiente e rápida. Então, se você tem 20 minutos, se você tem menos tempo, ou dependendo do contexto em que você estiver inserido, você vai pegar a tua caixa de ferramentas, vai abri-la e vai selecionar o método que encaixa naquele contexto. Para aquele aluno, né? Para aquele aluno, por exemplo, se ele tem problema no joelho, talvez você opte por uma abordagem diferente. E onde que eu quero chegar? Que você tem que conhecer os métodos, você tem que estudar todos, você tem que os compreender para racionalmente identificar qual que é o melhor. Se você não manja de nenhum, você vai sempre ter uma visão fechada, dogmática, dentro de um contexto que você não poderá utilizar da criatividade para resolver tarefas de maneira otimizada, né? Então, tem que entender, tem que estudar, tem que aumentar o arsenal teórico e você tem que optar sempre por aquilo que você considera racional naquele contexto, né? Então, eu lembro quando eu saí da faculdade, né, comecei a fazer os cursos de extensão, né, buscando aprender mais a respeito de treinamento. Sempre que eu saía de um curso, eu virava defensor daquele método, né? Falei, nossa, agora eu vou fazer só HIIT, só HIIT. Só isso aqui. Só aquilo. E com o passar do tempo eu fui entendendo que
realmente você deve levar consigo uma caixa de ferramentas e cada método que você aprende, você deve colocar lá. E na hora que chega um aluno para você, você deve olhar para o aluno e ver qual o método, né? Qual ferramenta você vai usar para aquele aluno. Às vezes o aluno tem uma adesão com o método tradicional. Às vezes o aluno ele gosta de ter aquela sensação de passar mal. Você coloca um métodozinho um pouquinho mais avançado, Perfeito, que dá aquela fadigada. Ele se sente bem, você fica bem, promove o efeito que você necessita, que ele necessita, que você vê que é necessário. E fica tudo bem, né? A gente consegue sanar ali aquela tarefa bem feitinho, bem no padrão. E é isso aí, né, cara? E aí no episódio seguinte nós tivemos a nutricionista Cauana, né? Doutora Cauana, que veio aí nos... Várias dicas aí sobre o whey, horário que creatina, você toma, creatina, em relação aí à quantidade de proteínas. Ela teve um estudo lá que abordou a questão de proteína, que não tem tanta diferença, que os caras comeram sei lá quanta proteína a mais e outro, e foi a mesma coisa. Então, e para os atletas, né? Aquela supercompensação de carboidratos, também bem importante. Você que gosta aí de entender um pouco mais sobre essa questão da alimentação, né? Durante o processo de treino, o gelzinho que você toma, para que serve, quando que você usa. Um episódio riquíssimo lá, onde você consegue retirar essas informações e aplicar no seu dia a dia. Fazer né? Às vezes, poxa, não tem um profissional, não tem nada. Pô, vai testando, faz um teste. Eu era assim na faculdade. Aprendi, os caras falavam força máxima. Esse treino é o bichão. E ficava lá, fazia só tendo força máxima. Nem sabia o que era força máxima. Pra mim era, não, só força. Daí ficava lá 5 de 5 em tudo. Minuto de intervalo. 5 de 5 em tudo. Muia, cara. Nem sabia nada. E daí pegava também tabelinha. Então, é importante você ir se conhecendo, teste os exercícios, faça, né, as considerações que você acha válido, veja o que traz mais resultado para você. Então, é importante a pessoa se conhecer, entender o seu próprio corpo. É importante. E aí, finalmente, tivemos o Cassidori, né? O nosso mentor. Marcou, né, o nosso episódio. Finalmente, o Cassidori veio, né? Conhecer o nosso estúdio. Agregou muito, né? O professor Cassidori foi um episódio que levou um pouco mais do tempo que a gente leva normalmente. A gente não gosta de gravar episódios muito longos para que não fique maçante para você que assiste, para que fique uma linguagem fácil de entender, compreensível. Porque esse é o nosso objetivo, falar de uma forma clara, falar de uma forma que você possa realmente utilizar no seu cotidiano, utilizar no seu treinamento. E aí, o Cassidori, ele tem muita bagagem, tem muita informação e agregou demais. Né? O Cassidori sempre é uma aula, né? Uma aula gratuita para nós aqui. Ele falou sobre preparação, né, e treinamento, que existe uma diferença, né? Preparação é tudo aquilo que envolve, né, a parte relacionada no que tange a melhora do atleta. Nutrição, sono, métodos profiláticos como massagem, liberação miofascial, entre outras coisas. Sim. E exercício, prescrição de treino é séries, repetições, pausa, método, entre outras coisas. Cassidori, então, com certeza, virá muitas outras vezes. Sim, né? esse é ele chegado. Ele é adjunto de comando nosso, né? Esse é da casa, né? Não tem como não incluir o Cassidori nos nossos projetos, nas nossas conversas, né? Ele é a pessoa que está sempre por trás, é uma pessoa que somos eternamente gratos aí por ele, né? Fizemos aquela homenagem, acho que ele gostou bastante. Ele disse que quase, ele só não chorou porque o Andrezão botou uma bandeira do Paraguai no lugar da Rússia. Foi um erro técnico. Vacilou, né? Ele tava quase chorando, ops, é uma bandeira do Paraguai. Cara, do Paraguai. Não, mas foi um erro a lágrima chegou a voltar pra dentro do olho, cara. Foi um erro da gráfica. Foi um erro da gráfica. Mas acontece. Quase que falou 35,90. E aí, tivemos o nosso boletim olímpico, né? Ano olímpico, Fizemos a cobertura das Olimpíadas. O Zezé fez as predições dele. Cassidori veio. Zé Diná, né? Zé Diná. Fernando fala. Fez a participação dele, colocar os apontamentos, né? Que ele achava interessante de analisar, os recordes, os tempos, e também agregou bastante. E aí, passando a Olimpíada, trouxemos a Bianca, né? Psicóloga, e acho que esse é um tipo de profissional que a gente ainda vai trazer muito, né? No nosso episódio trouxemos duas profissionais da área da psicologia, porque a gente sabe que corpo e mente andam juntos, né? Não tem como você falar de uma coisa sem falar de outra. Então, com certeza nós estaremos aqui sempre com profissionais da área da psicologia, porque sabemos a necessidade que as pessoas têm dificuldade de enfrentar. E não é um profissional que é tão acessível assim. A gente sabe que não é algo fácil de ter acesso.
É que, na verdade, tem muito bloqueio ainda, né? Tipo, vou pagar pra ir ficar trocando ideia lá, não sou louco, né? Tem isso É também, uma né? questão cultural, mas Entendeu? ainda assim a gente sabe que não Tá é um expandindo. negócio acessível financeiramente falando, né? É A um gente valor sabe mais que alto, né? é um negócio um pouco mais eletivo, talvez, né? E depende de uma iniciativa, talvez, do Estado, né? Para Fornecer algo aí, né? fornecer algo maior, né? Porque acredito que tenha, no entanto, precisa isso se propagar cada vez mais, assim como o esporte, né? Não só a área da Exato. psicologia, mas o esporte também carece dessa ajuda do Estado para fomentar cada vez mais, porque eu acredito que as pessoas que praticam esporte têm muito menos chances de desenvolver problemas psicossociais, né? Com E aí a certeza. Bianca ela veio trazer a questão do distúrbio da imagem, veio falar dessa questão, né, das mulheres principalmente que não conseguem se sentir bem consigo mesmas ao se olhar no espelho. Então esse é um episódio que realmente eu acho que vale muito a pena. Total. E até são coisas que ela falou, eu me recordo claramente, que às vezes foge da nossa realidade, a gente ouve e pensa, caraca, tem pessoas que realmente, por exemplo, se você alguém vai tirar uma foto tua, tem pessoa que se você tira uma foto num ângulo, essa pessoa fica braba com você. Por quê? Porque não tá do jeito que ela gosta, porque ela se vê naquele ângulo e ela vê coisas que ela não gosta, que ela acredita que não condiz com a realidade. Então, a gente percebe que essa dismorfia, ela é muito real, né? E justamente, por exemplo, por meio da prática de exercícios, por meio, por exemplo, que nem dessa quebra de paradigmas, que é justamente entender que é importante, que a gente tem que cuidar da cabeça, que a parte relacionada principalmente à mente, ela comanda tudo. Por exemplo, se você não comanda a sua mente, se você não está bem consigo mesmo, você não consegue entregar teu máximo. Por mais que você tenha um repertório teórico, você tenha muito conhecimento. Por exemplo, tem pessoas que têm muito dinheiro, que têm família, que têm tudo e que ainda assim não se sentem bem. Por quê? Porque não está relacionado com isso. Está relacionado com a percepção que ela tem de si mesma. Por exemplo, algo que o Andrezão colocou bem no começo que eu achei perfeito. A tua colocação foi espetacular. Que é o quê? O ser humano ele tem uma necessidade. Não é que, por exemplo, tem pessoas que gostam. O ser humano tem uma necessidade de ser útil. Ninguém quer ser um inútil. Ninguém quer ser. Então, por exemplo, tem pessoas, por mais que elas estejam numa posição em que outras pessoas a invejam, às vezes elas se sentem inútil. Então, por exemplo, fazer uma regressão, entender o que está acontecendo para que ela melhore a percepção que ela tem sobre ela mesma e ela se reposicione no local que ela está, cara, isso muda completamente. Isso aí salva vidas. Por isso que o exercício salva vidas, fazer terapia salva vidas. Por exemplo, essa questão relacionada ao bom equilíbrio, a boa proporcionalidade das coisas, ela muda tudo. E o que você acha, Andrezão? Qual que é a importância da psicologia no teu ver? Eu acho que não usando a área da psicologia, porque me falta conhecimento para falar sobre isso, mas uma reflexão sobre isso que você fala, talvez algo que nós, enquanto seres humanos, devemos fazer é realmente doar o nosso tempo para as pessoas, né? Porque hoje em dia eu acho que o tempo é o que a gente tem de mais valioso, né? O tempo que a gente está aqui hoje conversando, tentando levar informações para as pessoas para que possam evoluir, né? Na sua qualidade de vida. Você que está em casa e nos assiste, doe seu tempo para alguém, para que essa pessoa possa se sentir útil também, porque o que o Luiz falou de se sentir útil, quando você doa o seu tempo e você ouve a pessoa, porque muitas vezes nós estamos conversando aqui, eu não estou preocupado com o que você está falando, eu estou preocupado com o que eu vou te responder. Perfeito. Não é verdade? Isso aí. Pô, você tá falando, mas o Luiz está falando de um problema, e eu tô falando, mas eu também tive um problema assim, assim, assado. E eu não estou ouvindo o que o Luiz está falando. Então, eu acho que essa questão de a gente realmente estar presente e doar o nosso tempo, o nosso ouvido para a pessoa que está ao nosso lado, para que a pessoa possa ser ouvida e se sentir útil, eu acho que isso também ajuda de certa forma e a gente está perdendo isso com a questão da tecnologia, das redes sociais, com a falta de tempo. Hoje em dia a gente quer fazer tudo, 24 horas já não dá mais tempo de fazermos tudo, né? Tem que trabalhar, tem que estudar. É o que eu faço uma brincadeira assim, que eu falo, os carros, tudo tá 300 por hora, mas o nosso cérebro, a nossa cabeça ainda é assim. E o dia ainda tem 24 entendeu? horas, né? É isso aí. Exato, entendeu? E às vezes a gente quer resolver muita coisa, fazer um monte de coisa. Pode saber, se eu tiver um pouco ansioso, porque eu tô querendo fazer um monte de coisa. Cara, às vezes eu converso com meus alunos, assim, que às vezes são do comércio, né? A gente vai para um tempo, assim, que não existia internet, não existia nota fiscal.
parece que tudo dava certo, cara. Vendia no caderninho, anotava. Hoje em dia, se falta internet, o cara não consegue liberar uma nota, não consegue vender, trava tudo, o cara não consegue vender mais nada. E antigamente você fazia as vendas ali, anotava na mão, dava certo. Contava o no dinheirinho. fio do bigode, né? Até fiado dava certo. Vamos né? pagar no final do mês, beleza. Tudo ali no fio do bigode dava certo. E hoje em dia parece que isso foi se perdendo um pouco, né? A gente tá A galera atribuindo nem tem bigode, muitas coisas para fazer e não tá dando mais tempo de fazer as coisas. Diga, né? Então essa questão, cara, a gente tem que levar muito a sério, de doar o nosso tempo, realmente parar para ouvir as pessoas que a gente ama, porque, cara, o tempo passa, né? E uma Aplicar hora... aquilo que a gente comentou num próximo episódio, que é o mindfulness, né? É, exatamente. Que é o que, André? Fernandão, qual que é? É você estar no momento, na hora certa aqui e refazendo o que você realmente tem que fazer. Você está presente, que nem estamos aqui no podcast. Eu não estou pensando, se eu vou comer depois, se o fulano me ligou, se não sei... Tá modo avião aqui, meu filho. Estou desligado do planeta. Estou degustando esse momento aqui. Então é isso que você tem que fazer. Então você tem que aproveitar, porque normalmente o pessoal às vezes está comendo, já está lendo, assistindo um negócio, pensando aqui, desligar a panela e... Não faz entendeu? nada. E daí fica tudo aquele negócio que não dá certo, tudo Claro, meia a boca. gente entende, né, que tem essa necessidade. Não vamos falar, ser Sim, hipócrita sim. também e falar que isso não acontece com a gente. Exato. Óbvio que acontece, a gente tá resolvendo um turbilhão de coisas ao mesmo tempo. No entanto, eu acho que as pessoas, elas têm que tirar um tempo Tem que para si, desacelerar né? um pouco. Em Um algum momento do dia você tem que falar, esse é o meu momento, eu vou desligar, vou viver o tempo da maneira como deve ser vivida, né? E aí, fazer um jantar, tocar um instrumento. porque seja 5 minutos, né? Se você tirar 5 minutos pra você, você vai ver que aqueles 5 minutos, nossa, É muito tempo, velho. é muito tempo pra 5 você. minutos sem mexer no Instagram é muito tempo. Por exemplo, 5 minutos pra você tirar um cochilinho depois do almoço. Pra fazer a limpeza do cérebro via líquido cefalorraquidiano lá, que faz uma lavagem no cérebro. E você volta apto. Você volta pro teu dia, você volta com mais foco, com a cognição melhor, a memória tá um pouquinho melhor, um pouco mais disposto. Então, na verdade, tudo o que vocês falaram aí eu concordo completamente. E digo mais ainda, por exemplo, eu acho que hoje em dia, na realidade, por exemplo, o pulo do gato é justamente fazer essa regressão pro momento presente, né? Por exemplo, cara, eu tô aqui, velho, então eu vou tentar entregar o melhor que eu puder agora. Por quê? Porque não tem depois. O depois, ele nunca existe, né? E, por exemplo, se a gente fica ansiando o momento futuro, cara, você vai sofrer, você vai ser ansioso, você vai estar querendo acelerar o tempo, né? E o tempo vai passar de qualquer forma. Por exemplo, daqui a pouquinho, acabou, né? Acabou tudo. Serão só memórias ou talvez nem isso. Então a gente tem que aproveitar agora, degustar um pouquinho e tentar entregar o melhor, aproveitando e voltando, né, naquilo que a gente falou, para servir ao outro. Por quê? Porque o ápice do amor é a caridade, né? É entregar, por exemplo, informações boas, tentar servir as outras pessoas. E por isso que a gente tem que se capacitar. Por que estudar é muito importante? Por que treinar e ficar forte é importante? Porque isso remete para nós, né, para os seres humanos, como aptidão física, mental, intelectual, e tudo isso permite com que você sirva mais e melhor. Então tudo isso é importante, você tem que se capacitar para entregar cada vez mais, né? E melhor. Ficar sempre doentão aí, fraco. Cara, você não vai ajudar ninguém, vai fazer velho. o quê? Você vai ser só um peso, Vai né? ser uma pedra no caminho. E aí depois da Bianca tivemos o Garon, né? Carlos Augusto Garon. Massa. Também, cara que se dispôs aí vir lá de Curitiba, né? Pra falar conosco aí, trazer um pouquinho da área do fisiculturismo. Ano que vem queremos trazer aí profissionais aqui da nossa cidade, né? Temos aí diversos atletas e profissionais que treinam, né? Atletas, então vamos também ter a oportunidade de trazer, que agregou bastante também nesse mundo do fisiculturismo, né? Trouxe, eu particularmente não conhecia muita coisa ali, deu para entender como é que funciona, as competições e tudo mais. Posteriormente aí tivemos mais um Sportcast Responde, né? Respondendo as dúvidas da galera. E depois Rafael Tchaikovsky falando sobre posturologia, estudo da postura. Também é um episódio que agregou bastante, né? O que vocês acham com relação a isso aí, a postura? O que vocês têm a me dizer? Só pra gente... Com relação à postura, Posturologia, na verdade, né? O estudo da postura. hoje eu consigo entender que a postura não existe um padrão, né? Não existe uma postura. O que é uma postura? Não existe a postura ideal. Né? Sentar retinho, não sei o que, isso e aquilo. A nossa postura é a nossa identidade, né? É aquilo que a gente mais fez durante a nossa vida, é reflexo daquilo que a gente faz. Então, se você trabalha com determinada profissão, você vai adotar uma determinada postura.
Quando eu devo me preocupar com a postura? Quando ela começa a me provocar dor, né? Tirar, de certa forma, tirar a funcionalidade tirar também, minha né? função, tirar a minha qualidade de vida. E na maioria das vezes, esse desequilíbrio postural, não é um problema da postura, é um desequilíbrio, eu diria que é um desequilíbrio postural, porque toda postura é uma postura, e, né, a postura ideal ela não existe. E é realmente buscar o equilíbrio entre as cadeias musculares para que você possa, de certa forma, tentar equalizar ali o nível de tensão entre as cadeias musculares para que você possa diminuir a pressão que enseja nas articulações, né? Que isso que acaba provocando dor. Então, o Rafa trouxe bastante conhecimento acerca disso, falando sobre postura, falando sobre dor. Então, a gente consegue entender isso, né? Quando falamos da posturologia aí. E você, o que você acha, Fernando? Mas é mais ou menos isso que o Andrezão falou, né? Nós temos que entender, porque às vezes nós queremos fazer alguma abordagem, famoso mexendo que está quieto, e acabamos complicando. Então, às vezes a pessoa ali, mas nossa, olha aquele ombro, nossa, mas olha, poxa, não incomoda, não tem disfunção, consegue realizar a técnica, consegue fazer um movimento tranquilo. Bom, treino normal, treino como que... Agora, poxa, você visualiza, às vezes é interessante ter um profissional, poxa, tem uma acentuação, tem uma escoliose sinistra. Então você vai buscar meios para solucionar, mas assim, sempre tomando o devido cuidado. Porque, infelizmente, somos suscetíveis a algum problema. Mas não é por causa de algum problema que nós vamos parar totalmente de treinar. Então, vai, resolve, deu um problema, resolveu, ajustou, volta a treinar com os devidos cuidados, mas entender que nem o André falou, não existe uma postura ideal. Existe aquela postura em que você, né, gasta menos energia, para você está confortável. Então, é que nem eu brinco sempre, eu sempre fui educado, né, desde criança, a avó, fica de pé, fica retão, não sei o quê. Então, por exemplo, eu tenho esse jeito mais vertical, às vezes o Andrezão às vezes é mais tranquilão, mais relaxado pelo fato do karatê, você sempre tá aqui na guarda, então não existe. O cara não tem dor, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, então é isso que importa, você treinar, cuidar da tua saúde e não incomodar, né, cara? Isso aí. E tem só pra não falar a mesma coisa e tentar amarrar toda a ideia, né, por exemplo, que nem vocês falaram, né, eu tô pegando informações de vocês aí pra falar. Que às vezes a postura, às vezes não. A maioria das vezes a postura ela tem correlação com várias áreas da vida, né? Por exemplo, se é uma pessoa deprimida, você vai ter os ombros para frente, vai ter uma anteriorização da cabeça. Então, às vezes, na realidade, você tem que identificar o indivíduo como um todo, né? Você tem que fazer uma reflexão com ele, identificar qual que é a natureza do problema para intervir de maneira mais direcionada, né? Porque às vezes você fica tentando alongar o peitoral dele porque ele está com uma hipercifose na região torácica, e o cara só é deprimido, o cara tá triste, o cara tem que regular lá os níveis dopaminérgicos dele para que ele intencionalmente volte, né, com aquela curvatura fisiológica da coluna, e isso, de certa forma, impacte positivamente no que tange a questão postural, né? Então, é sempre importante compreender que nós lidamos como seres humanos, né? Então, não é só a questão física, articular, tendínea, ligamentar e muscular. A gente precisa compreender aquilo que está por trás do que está acontecendo, né? Então... seria mais ou menos isso, exatamente. Né? E aí depois tivemos a Verônica falando sobre natação. Tem um projeto aí na cidade, né? Interessante de se conhecer também. A PAN, né? A PAN, Associação de Pais e Amigos da Natação de Ponta Grossa. Perfeito. A PAN PG. Depois tivemos o Cavalli, falando aí sobre treinamento para crianças. Episódio interessante, muito bom de se aprender. O Cavalli, embora uma pessoa bem jovem, hein, bem novo, o cara é desenrolado. Uma enciclopédia, bem, né? O cara tem muito conhecimento na área de treinamento voltado para criança, então é um episódio, você é pai e mãe que nos assiste, vale a pena acompanhar esse episódio para saber as fases de treinamento, né, desenvolvimento da criança, é muito importante, então é um episódio que você não pode perder. Posteriormente aí tivemos mais uma psicóloga, né, psicóloga Lu, falando sobre mindfulness, que a gente já conversou sobre isso. Depois, novamente, Cassidori, né? Responde. Sportcast apareceu aí, né? Falando aí sobre força, manifestação da força no esporte. Também um episódio riquíssimo. Principalmente para você que é profissional da área da educação física. Um episódio que eu não perderia se eu fosse... Por nada, né? Se eu fosse profissional da educação física. Tem que assistir com um caderninho na mão, né? Vale a pena, porque não é um episódio, é uma aula, né? É uma aula, realmente vale muito a pena. Tá ali para você, ó...
0,800 na faixa. Exatamente. E por último, tivemos o Dr. Frank da Impele, junto com a Valesca aí, que estiveram aqui no estúdio, falando um pouquinho sobre os cuidados da pele. Sorteamos aí nosso kit, né, de cuidados para a pele. Então foi um episódio bem legal, né? Eles nos ajudaram aí trouxeram, né? Nos presentearam com esses kits aí, nós sorteamos para você. Então foi bem legal esse episódio, agregou bastante, porque muitas dúvidas, né, a respeito do uso do boné, a respeito do uso das camisetas com proteção UV, tudo isso ele esclareceu nesse episódio e também agregou bastante. Então, fazendo um fechamento aí do nosso ano, cara, eu não tenho o que dizer, assim, eu só novamente agradecer professor Luiz e professor Fernando por estarem, né, ao meu lado nesse desafio. Foi muito legal estar com vocês. Espero que 2025 seja um ano que a gente possa ir ainda mais longe, alcançar novos patamares, alcançar novas pessoas, continuar levando essas informações. A gente cresce também com isso, cada vez estudando mais, buscando profissionais de qualidade para trazer aqui. Não é qualquer pessoa que a gente traz aqui, a gente escolhe a dedo, né, as pessoas que a gente traz, porque nós também temos essa responsabilidade de levar esse conhecimento para você. Então não é qualquer pessoa que vem aqui, a gente conhece as pessoas, conhece aquilo que ela faz, então são pessoas de excelência. Então se você sentou nessa mesa, pode ter certeza que você é uma pessoa referência na área, que pode ter certeza. A gente confia muito. E só agradecer mais uma vez, desejar um ano de muito sucesso para vocês. Estamos professor aí de Luiz, branquinho olha, hoje. De repente, Réveillon aí, né? Trazendo muita paz, trazendo muita energia boa. Deus no coração, sempre. E continuar o foco, continuar trabalhando. Então é isso. Valeu. Rapaziada, tem uma frase do Newton que ele fala que, né, só fui capaz de ver o horizonte por estar sobre os ombros de gigantes. Valeu por serem esses gigantes aí. Tamo junto. Tamo junto. É isso aí, rapaziada. Então, finalizamos aí mais um Sportcast PG. E espero que você continue conosco. Ano que vem, novas pessoas, novos conteúdos. Estaremos abordando novos temas. Que nem o Andrezão falou, estamos sempre em busca de ótimos profissionais, excelentes profissionais para entregar o melhor para você, né? Tirar as suas dúvidas, tirar esses mitos que às vezes o pessoal coloca muito na cabeça. Total. Então, estamos aqui para auxiliar da melhor maneira possível. Com certeza. É isso aí, rapaziada. Só agradecer e dizer que é uma honra estar ombreando com vocês. E quero dizer que é só o começo. Então é isso, galera. Você que ainda não começou a treinar em 2024, vai fazer aquela promessa para 2025. Não deixe passar dessa vez. O tempo é muito curto, vale a pena você se exercitar, você praticar um exercício físico. Isso melhora em todas as áreas da tua vida, melhora a tua saúde, melhora o teu social, melhora a tua mente, melhora o convívio com as pessoas que estão ao seu lado. Então, não tem nenhum malefício em praticar um exercício físico. Escolha aquilo que você gosta, nos acompanhe aqui porque a gente traz dicas valiosas para você. E é isso. Um abençoado 2025 para você. Muito obrigado. Agradecendo mais uma vez os nossos patrocinadores, Gol Coffee, Página 1 Digital. E até breve. Um abraço. Valeu.